Bem-vindos, bem-vindos. Assunto importante, como tantos outros, como todos são importantes, né? Todos têm a sua utilidade. Divindades, deuses e deusas, seres de luz, Budas, Cristos e tantos outros. Constantemente as pessoas me perguntam sobre isso. Não que eu seja um especialista, de forma alguma. A gente tem aí diversos estudiosos das histórias das religiões, das divindades, que são fantásticos, de uma cultura ímpar, realmente. Basta uma pesquisa e você consegue acesso aos livros, né, algum material de estudo. Mas as pessoas me perguntam, porque como eu dou curso de sistema de energia, como Karuna, Reiki Sui, Shambhala, Amadeus, muitos desses sistemas estão conectados com uma divindade, estão ligados a uma divindade, a um deus, a uma deusa, e as pessoas, ao se depararem com isso, às vezes acham estranho, às vezes acham legal, às vezes gostam, às vezes não, às vezes há um certo conflito, porque, puxa, a minha religião é esta, e aí vai ter um deus, uma deusa, como é que vai ficar, né? Como é que eu vou me encaixar nessa dinâmica, né? E para que precisa, né? Por que precisa e assim por diante. Legal. E também me perguntam, porque, Luiz, existiu realmente uma Kuan Yin, uma pessoa personificada caminhando? Né? Existiu o Buda primordial, por exemplo? Existiu o Buda da medicina? Existiu o Tupã? Existiu realmente como pessoa, né? Uma Kali, um Shiva? Então nós temos uma necessidade humana, né? Dessa nossa conexão, algo que nos impulsiona em direção a algo que está além de nós mesmos, algo e algo. Um impulso que nos leva a buscar algo que está além de nós, né? Seja em busca de proteção, de garantia, de boa sorte, seja uma necessidade mais refinada, digamos, uma necessidade mais aprimorada de comunhão com isso que nós sentimos no nosso íntimo. Uns mais, outros menos. E ao longo da história, a humanidade foi pródiga em deuses e deusas, seres divinos, seres de luz, outros nomes tantos, né? E aí vem essa questão: existiram? Eram seres humanos como nós, que atingiram um grau muito avançado? Nós temos alguns seres que sim, foram seres humanos e desenvolveram potenciais muito grandes. Mas, no geral, a maioria é apenas uma ideia, um conceito, um ideal. Dentro do hinduísmo, por exemplo, nós temos uma profusão de deuses e deusas, eles representam isso, ideais humanos, características humanas levadas a um grau tão avançado que se tornam uma divindade. E boa parte, né, dessas ideias sobre deuses e deusas não existiram pessoas. Kuan Yin, por exemplo, você encontra centenas, milhares de histórias de pessoas que personificaram esse ideal da Kuan Yin. Talvez algumas tenham chegado muito perto disso. Mas, no geral, não houve um ser humano assim. Quando as pessoas me trazem essa questão, eu faço essa introdução e digo, né, que não importa. Não importa se Jesus Cristo foi real ou não, se ele foi uma pessoa ou não, existiu, que transitou pelo planeta. Não importa se o Buda Sakyamuni foi uma pessoa. Não importa se um Confúcio realmente existiu, um Chuang Tzu, que a gente não tem algumas referências, né, dos pensamentos, das ideias dele, mas a comprovação da pessoa não tem. Né? Essa história de comprovação é muito moderna, né? Tem que ter uma foto, tem que ter um selfie, né? Tem que ter alguma coisa assim. Mesmo uma foto e um selfie ainda podem ser falsificados, né? A gente vê aí nessa parte de UFOs e OVNIs, né? Tanta coisa confusa. Mas realmente não importa.
se existiram, se andaram pelo planeta seres assim. O que importa é a ideia que eles transmitiram, são os ideais que eles transmitiram. São essa vibração de amor, de compaixão, de sabedoria, de cuidado que eles compartilharam com a gente, que deixaram como legado. Não importa se você vai realmente achar uma comprovação científica da existência de um Deus ou de uma divindade dessas, personificados. O legado disso, a presença disso, mesmo hoje, 2021, na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso dia a dia, é muito mais importante. É muito mais importante. Essas ideias que nos inspiram, ideias e vibrações energéticas com as quais nós entramos em sintonia e desenvolvemos dentro de nós mesmos essas qualidades. Da mesma forma, o universo. Demônios, seres infernais, toda uma gama aí de bruxos e magos negros e tudo mais. Também não importa muito se existiram personificados, embora muitos tenham existido. Porque a nossa história até hoje é uma história muito mais de dor e de sofrimento do que de bênçãos e alegria. De horrores cometidos pela nossa espécie contra nós mesmos e contra o planeta e os outros animais, e provavelmente de benesses que a gente tenha promovido ao planeta, né? Mas também não importa, porque esse lado negativo, esse lado malvado, também são qualidades humanas, também são projeções de coisas que nós não gostamos dentro de nós, de características que nós não gostamos dentro de nós, que a gente joga elas para um ser que personifica, que traz esse ideal negativo. E dessa forma, tendo esses dois ideais, essa polaridade, essa dualidade, nós conseguimos nos relacionar com essas coisas. Porque às vezes é difícil para a gente desenvolver compaixão dentro de nós mesmos. Então nós olhamos os exemplos de compaixão lá fora. Nós nos voltamos para esses exemplos e começamos a ter essa vibração dentro da gente e começamos a manifestar esse sentimento, essa qualidade, essa característica. Da mesma forma, a gente se volta para esse lado negativo e a gente consegue lidar com essas coisas que nós temos dentro de nós, que ficam ali pulsando, que ficam ali querendo sair de alguma forma, mas que a gente aprende a lidar e às vezes a gente personifica nessa maldade, nesses seres malignos que estão por aí causando mal e atrapalhando a vida de todos. Serve para ambos os lados, porque essas ideias, esses conceitos de ambos os lados estão muito impregnados na humanidade. Tem um vídeo onde eu falo, o bem e o mal dentro de nós mesmos. Nós temos potencial para uma variedade muito grande de características boas e ruins. Estão todas em potência dentro de nós. Agora, o que nós manifestamos? Inconscientemente, para a maioria, ou conscientemente, alguns escolhem manifestar algumas. Isso varia muito. E, de uma certa maneira, é um dos graus do despertar de cada um. Como que cada um de nós lida com isso. É claro que boa parte da população do planeta precisa de uma personificação, precisa olhar, precisa saber que existiu, que caminhou no planeta, que fez isso, fez aquilo. São símbolos de poder, símbolos de capacidade humana. E para muitos de nós que se colocam numa posição de tadinhos, de seres necessitados, infelizes, sofredores, incapazes, ter essas figuras, ter essas presenças tão maiores, tão mais poderosas, um Pai maior que nós, que se responsabiliza, que nos cura, que nos pune ou que nos perdoa os pecados, é importante. É uma relação que a nossa mente ainda está desenvolvendo. E muito presente. É preciso respeitar todos esses momentos, é preciso respeitar todas essas visões, porque elas fazem parte do desenvolvimento do ser humano como raça humana.
eu penso que esses ideais são necessários e que a nossa relação com eles é a mais variada, tanto de repulsa de alguns, de gostar de outros, de aniquilar alguns, né, de tentar se sobressair, de tentar ir além, de tentar dominar tudo isso. São todos processos humanos aí de crescimento e de experimentação da nossa mente. Certo, pessoal? Então, dentro dos sistemas de energia, nós temos sim algumas divindades, alguns seres de luz, que são como patronos, como responsáveis por aquela vibração, por aquela energia. E isso é muito importante, porque todo sistema de energia precisa ter uma fonte para a sua energia e para os seus ideais. Agora, se esses seres eram reais, existiram no mundo material, eram pessoas como eu e você que atingiram um alto grau de desenvolvimento, ou se eles eram apenas ideias e conceitos abstratos muito elevados, não importa. Não importa. Importa que essas ideias são boas, essas ideias nos auxiliam, essas ideias nos fazem crescer, essas ideias nos inspiram. Isso é mais importante. Gratidão.